apaixonado pelo futebol desde os tempos de jogador. O Silvinho levou a carreira dele muito a sério. Ele foi um bom lateral esquerdo, jogou no Corinthians de 94 até 99, na Europa brilhou. Brilhou mesmo. Foi um jogador assim que foi muito longe porque se dedicou demais à profissão, é estudioso. Está começando a vida dele como técnico. Vamos passear pela carreira dele, o que ele já fez nesse início de nova vida dele no futebol? Vamos lá. Ele, como eu disse, foi auxiliar do Tite, já foi auxiliar no Cruzeiro, no Sport, no Náutico, no Corinthians, na Inter de Milão, na Seleção Brasileira, com o Tite, e no Lyon, que é o clube por onde ele teve a experiência de treinador, levado pelo Juninho Pernambucano, durou apenas 11 jogos. Foram 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Ele foi recebido com grande expectativa lá, resultados muito ruins, e a experiência foi encerrada depois de 11 jogos. Não é a primeira vez que o Corinthians tentou contratar o Silvinho. Quando o Corinthians demitiu o Carille e buscava treinador na gestão André Sanches, foram atrás do Silvinho também. A ideia do Silvinho era ficar na Europa. Mas ele não conseguiu dar sequência à carreira de treinador na Europa e volta agora ao clube que o revelou para o futebol. Se vai dar certo ou não vai dar certo, sinceramente não tenho como opinar, porque acho que não depende dele exatamente, né? Depende muito do material humano que ele tem nas mãos, mas vou debater isso aqui com os amigos. Pedrinho. André, primeiro ponto eu acho interessante que saiu do mais do mesmo, né? Saiu daquela ciranda. Mesmo sendo a terceira opção, né? Mesmo sendo a terceira opção, saiu do mesmo. Então, agora você avaliar a carreira, eu particularmente avaliar a carreira do Silvinho como treinador, me desculpe assim, eu não consigo ter ideia do que eu vou encontrar, porque apesar do lastro grande dentro do futebol e fora dele em comissões, o trabalho como treinador é curto e ele passou um bom tempo aí parado. Mas tem uma coisa muito boa, ele é um cara inteligentíssimo, a gente observa pelas entrevistas, de muito conteúdo e com uma oportunidade tremenda. O que precisa ser compreendido pelos gestores e pelos torcedores é que a gente tem que ter calma para avaliação do momento do Corinthians. Eu sei que é difícil falar isso e o torcedor fica bravo, mas a gente não pode colocar, o Corinthians pode até ser campeão brasileiro, tá, André? Mas a gente não pode colocar hoje uma responsabilidade que o Corinthians vai bater campeão e se não for tem que acabar com o Corinthians. Não é isso, é um processo de mudança, é um processo de reformulação, é um processo de transição de meninos da base para serem aproveitados, é um processo de criação de um novo modelo de jogo. Pode bater campeão? Pode, mas não é a perspectiva é de um trabalho, de um processo de médio a longo prazo. O que deu para perceber do Silvinho é que ele gosta muito da questão das linhas de 4. E isso na Itália é primordial, porque é o princípio de uma organização defensiva. E a linha de 4, ela tem algumas funções que elas são muito interessantes dos movimentos através de bola coberta, descoberta, posicionamento corporal. São muitos detalhes e o Silvinho presta muita atenção nisso. A gente vê naquele vídeo ele batendo um papo com o Tite, ele está mostrando alguma coisa para o Tite ali com relação ao posicionamento do corpo. Então, o que dá para perceber nessa primeira entrevista do Silvinho é que vai ser um time organizado defensivamente, que ele vai priorizar suas linhas de 4. Essa imagem aí, ó, ele vai ajeitando o corpo, tá vendo? Parece que ele está ajustando algum posicionamento dentro de uma linha defensiva. A tendência, pela entrevista, André, que a gente vai ter aquelas 2 linhas de 4 muito bem organizadas e tentando um jogo, que ele usou até essa palavra, do jogo reativo, né? De um jogo muito mais onde ele vai usar essa fase do jogo, que não é o jogo inteiro, que é o contra-ataque. Eu repito, assim, o Corinthians contratou um cara muito sério, muito estudioso, quer muito vencer no futebol. Não sei como o Pedrinho, ninguém sabe, né? Se ele vai virar bom treinador, muitas vezes tudo isso não basta. E no caso do Corinthians, eu acho que a gente tem que avaliar também o material que ele tem em mãos, né? Se a gente for olhar o elenco do Corinthians, não acho que a gente possa esperar, não permita, pelo menos, que a gente espere, assim, coisas grandiosas da equipe nesse ano. Quer ver? Vamos passear um pouco pelo elenco do Corinthians antes de ouvir o PVC e o Lino, porque acho que para avaliar um treinador, a gente tem que falar do elenco do Corinthians. O Corinthians tem um grande goleiro, o Cássio, tem 2 jovens ali, o Guilherme e o Matheus Donelli.
Ele tem como laterais hoje o Fagner, o Fábio Santos e o Piton. Tá usando ali o Mandaca na direita, né, que é um garoto da base, como opção ao Fagner. Zagueiros, o Gemerson tá aí, mas provavelmente o Gemerson nem vai jogar o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Gerson, vai ter que voltar ao clube dele, o Gemerson, desculpe. O Gerson, então, não tem dinheiro mesmo. O Gil tá no momento muito abaixo do que já foi um dia. O Avelar tá voltando de lesão para se tornar um zagueiro. Aí o Bruno Mendes está em busca de afirmação. Tem o Léo Santos, tem o Raul Gustavo. Tem o João Vitor, que não está na lista e é titular do Corinthians hoje, o João Vitor. Aí como meias ele tem o Luan, tem o Otero, o Matheus Vital, o Ramiro, o Xavier, o Rony, o Mantuan e o Cantígio. Tem Camacho também, Gabriel, Arauz. E no ataque me parece um setor extremamente carente hoje no elenco corintiano. Ele tem o Jô, o Gustavo Silva, o Rodrigo Varanda e o Léo Natel. É com esses jogadores que o Corinthians vai começar o Campeonato Brasileiro e logo na sequência vai encarar um mata-mata contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, PVC. Eu ia brincar aqui com... Ele no Lyon ele tinha Marcelo, Anderson, Marçal, Dubois, Thiago Mendes, Tuzar, Aouar, Memphis Depay... Mas assim, é engraçado, eu tô brincando porque tinha um elenco que também não era maravilhoso, pro padrão Europa não era maravilhoso e não teve bom resultado, mas eu entendo exatamente o que o Pedrinho está dizendo. A curiosidade só é que ele vai jogar em linha de quarto, ele prefere a linha de quarto, ele trabalhou com o Tite em linha de quarto, mas ele teve uma vitória expressiva na Champions com 3-5-2, que foi contra o Leipzig, jogando na Alemanha, na RB Arena. Ele ganhou de 2-0 com gols do Depay e Terrier, justamente num 3-5-2, que ele queria igualar o time do Julian Nagelsmann, que agora vai para o Bayern. E era a temporada de 2019 e 2020, aquela em que o Leipzig foi semifinalista da Champions. O Lyon do Silvinho ganhou do Leipzig na Alemanha e o Leipzig foi semifinalista daquela Champions. Num momento de variação, ou seja, ele não vai ser intransigente, mas ele vai trabalhar as referências dele. O Silvinho se preparou muito. Não quer dizer conhecer futebol, ele conhece. Não é só conhecer futebol, né? É liderança. É você saber liderar. Uma coisa é você ser assistente do Roberto Mantini, que foi técnico dele no Manchester City. Ele foi assistente do Mantini também na Internazionale. Ele foi dirigido pelo Guardiola, ele jogou uma final de Champions League em 2009, sob o comando do Guardiola, e foi campeão, saiu de campo campeão da Champions contra o Manchester United. O Guardiola é referência dele, o Mantini é referência dele, e tudo isso é linha de quarto. Ele vai preferir até um 4-3-3, se ele puder jogar assim. Só que ele vai ter que trabalhar com o elenco que ele tem à disposição. Eu acho que o preparo do Silvinho foi muito bem detalhado para ter uma carreira vencedora. Agora ele vai ter a segunda oportunidade de demonstrar a capacidade de juntar essa preparação a uma capacidade de liderar também os jogadores. É interessante você destacar a linha de 4, porque o melhor momento, ou o menos pior, menos ruim, momento do Corinthians na temporada foi usando 3 zagueiros, foi usando linha de 3. Foi quando o Mancini achou um time um pouco melhorzinho do que aquele que vinha jogando, mas o Silvinho deixou bem claro que prefere a linha de 4. E muita gente fala, poxa, é uma aposta de alto risco, né? Pode ser, mas para mim alto risco mesmo é começar o Campeonato Brasileiro com este elenco. E você, Carlos Eduardo Lino, o que opina sobre o tema? Eu gosto dessa pegada de palestrante de autoajuda que tem o Silvinho, né? Ele é eloquente, ele faz a gente se convencer do que ele está dizendo, ele está rodeado de produtos, eu tenho a sensação de que ele vai me vender alguma coisa. Assim, e você compraria, Lino? Você compraria? Eu compraria, sim. Eu gosto das ideias dele, eu gosto da assertividade dele, da eloquência dele. Acho que ele precisa convencer o Corinthians. Primeiro, convencer a torcida do Corinthians de que ele pode comandar um grupo já de jogadores velhos, em boa parte, né? Ou mais veteranos ou novinhos, né? Que ele tem condições, principalmente, de fazer avaliação
do que é relevante para o Corinthians com a capacidade financeira que tem o Corinthians. Essa avaliação de elenco, essa percepção de necessidades e essa identificação no mercado dessas necessidades é coisa dos grandes treinadores. O Gallardo, quando assume o River Plate, eu estava ainda há pouco contando a história dele lá de 2014, ele sabe que o Carlos Sanches é jogador do River, mas está no México. Ele sabe que o Rodrigo Mora é jogador do River, mas está no Chile. Ele consegue trazer esses jogadores de volta, identificar a necessidade do elenco e ir compondo com limitações, né, que o River já tinha na época, um time que vai se tornar vencedor e depois ir renovando, criando processos, gestão de elenco, identificação de talentos. É muita coisa, mas eu vejo energia nele para isso, é importante a gente acreditar nisso também. É. Ô Pedrinho, e qual a sua análise para o elenco do Corinthians, hein? O elenco que será dirigido pelo Silvinho. A partir, não de amanhã, o Corinthians joga amanhã pela Sul-Americana, se despede, inclusive, da Sul-Americana de forma melancólica, né? Foi eliminado com 3 rodadas de antecedência. E o Silvinho não vai dirigir o time, ele vai observar o time contra o River Plate do Paraguai e vai fazer a sua estreia no fim de semana contra o Atlético Goianiense. Mas eu te ouvi muito sobre o Silvinho, assinei embaixo, e sobre